Certinho? Tá. Câmara Municipal de Vereadores, Três Passos. Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Reunião ordinária do dia 27 de setembro de 2018. Primeiramente, faremos uma leitura da ata da reunião anterior. Ata da reunião ordinária número 23 de 2018, Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Aos 19 dias do mês de setembro do ano de 2018, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Três Passos, às 17 horas, os vereadores Edivan Baron, William Heineck e Rosane do Nascimento, integrantes da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior. A ata foi aprovada por unanimidade. Leitura sumária do expediente. Projeto de lei número 52 de 18. Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na contratação emergencial de um médico para atuar em unidade de saúde. Projeto de lei número 53 de 18. Dispõe sobre a alteração da Lei Municipal número 5.320 de 2018. Projeto de lei legislativa número 1818, institui o programa municipal Adote uma Parada de Ônibus. Distribuição das matérias pela presidência da comissão. O projeto de lei número 5018 já foi distribuído pelo presidente Edivan Baron, a relatora Rosane do Nascimento, bem como o projeto de lei número 5318 e o projeto de lei legislativa número 1818, ao vereador William Heineck na sessão ordinária do dia 17 de setembro de 2018. Leitura, discussão e votação dos requerimentos, relatórios e pareceres. Projeto de lei número 5018. A relatora Rosane do Nascimento solicitou orientação técnica e a mesma opinou pela viabilidade jurídica, mas salientou que a questão de análise da emergencialidade e do mérito compete aos membros da presente comissão. A relatora proferiu o voto favorável e os demais membros o acompanharam votando favoravelmente. O relator William Heineck solicitou orientação técnica ao projeto de lei 5318 e projeto de lei legislativa número 1818, oportunidade em que a procuradora jurídica opinou pela viabilidade jurídica de ambos os projetos. O relator explicou sobre o que se trata o projeto de lei número 5318 e, após, proferiu o voto favorável aos dois projetos em análise, sendo seguido em seu voto pelos demais membros. Resultado do parecer. Aprovado por unanimidade pela normal tramitação dos projetos de leis, os projetos de lei 5018, 5318 e projeto de lei legislativa número 1818. A gravação dessa reunião ficará arquivada em formato de áudio MP3 e disponível por 7 dias no site da Câmara Municipal, bem como na secretaria dessa Casa Legislativa pelo período de 1 ano, conforme determina a Resolução número 1 de 2014. Nada mais a ser tratado, foi encerrada a presente reunião e lavrada a presente ato que vai assinada por todos os membros da comissão permanente. Após a leitura da ata pelo vereador William Tocha, coloco em discussão a ata. Coloco em votação a ata. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado de forma unânime. Leitura sumária do expediente. Projeto de lei número 5518 autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na concessão de parcelamento especial da dívida ativa aos contribuintes em débito com o Fisco Municipal, decorrente da aplicação integral do artigo 53, caput, inciso 1 e 2, do Código Tributário do município de Três Passos, com redação dada pela Lei Complementar número 22 de 2012. Projeto de lei número 5618 autoriza a contratação emergencial de um fiscal tributário e da outras providências. Projeto de lei número 57 autoriza a contratação emergencial de um fiscal de obras e da outras providências. Projeto de lei número 58 autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na contratação emergencial de um geólogo legalmente habilitado. Projeto de lei 5918 autoriza a abertura de licitação na modalidade de concorrência para concessão onerosa de uso de bem público e da outras providências. Projeto de lei número 60 autoriza a abertura de licitação na modalidade de concorrência para a concessão onerosa de bem público e de outras providências. Neste momento, os relatores farão o relatório, análise e proferirão seus votos. Primeiro projeto, 5518, o relator William Heineck. Bom, senhor presidente, esse projeto ele é um pouquinho mais complexo, mas tem algumas coisas só para ser esclarecida. Já discutimos também com a Procuradoria da Casa e peço então
essa orientação técnica da Cristina, inicialmente. Esse projeto, então, ele autoriza o Poder Executivo a proceder à concessão de parcelamento especial da dívida ativa aos contribuintes em débito com o fisco em relação àquele comentado e polêmico artigo 53, com a nova redação, né, do Código Tributário. Só para lembrar o que se trata o artigo 53, é em relação à majoração da alíquota em casos dos imóveis localizados em vias pavimentadas, sem construção de muro ou cerca, grades ou tela, em 50%, e nos imóveis localizados em vias pavimentadas sem construção de passeio ou em desacordo com o estabelecido pela legislação, em 100%. Então, o que se busca aqui é fazer o parcelamento desses débitos, que o município é obrigado agora a cobrar, né, por lei, enfim, executar a lei que já tinha sido aprovada. Existe uma ADIM, né, tentando rever esses artigos, está sendo questionado, mas até o momento não há resultado. Enquanto não tiver aí um resultado dessa ação aí de inconstitucionalidade desta lei, ele deverá cobrar os débitos que existem. Em relação ao parcelamento, ele é plenamente possível, desde que ele esteja previsto em lei, né, não há problema para isso. Ele tem que ter um prazo para iniciar e um prazo para terminar, e isso também foi atendido nesse projeto de lei. A única coisa em que a gente já conversou e já tentou entender melhor, e até para a questão da exposição de motivos, é a questão do princípio da isonomia no direito tributário, né, que todos têm que ser tratados de uma forma igual. Só se justifica tratar de forma diferente se existir uma desigualdade entre os contribuintes que justifique, né? Em situação equivalente não poderia. Então, considerando isso, eu enviei um e-mail para a Procuradoria pedindo maiores esclarecimento. Nos enviaram aqui, então, de forma bem detalhada, essa situação, dizendo que o projeto de lei em análise é uma tentativa de justamente promover o princípio da igualdade tributária em seu aspecto positivo, pois busca instituir tratamento jurídico isonômico para contribuintes sabidamente em condições desiguais. Não há que se falar, no caso, em medida arbitrária ou desarrazoada. Como é o exemplo de amplo conhecimento, existe um grupo de aproximadamente 900 contribuintes que se encontram em posição de desigualdade em relação aos demais, pois a administração deixou de aplicar no tempo correto a integralidade do artigo 53 caput e os incisos 1 e 2 do Código Tributário do município de Três Passos, com a redação dada pela Lei Complementar 22 de 2012. Esta falha impõe a aplicação retroativa da lei desde o ano 2014, especialmente para evitar que ocorra a decadência e a prescrição do crédito tributário, trazendo como consequência a acumulação do débito referente a 4 exercícios. Desta forma, a principal finalidade desta lei é diluir os valores relativos às diferenças do IPTU decorrentes da não aplicação da lei integral ao longo dos próximos exercícios, visando atenuar os impactos do lançamento cumulativo e a oneração excessiva do contribuinte, motivo pelo qual entendemos que se amolda perfeitamente ao texto legal, não havendo que se falar em ferramenta que colida com o princípio da isonomia tributária. Feitas as considerações pertinentes, defendemos que a proposição constante no projeto de lei 55 guarda a relação de pertinência lógica com a razão diferencial, pois se traduz na necessária correção de diferenças reais, na medida em que leva em consideração as condições concretas dos fatos a que se relaciona, além de ser razoável e de racionalmente tolerável. Além disso, outro elemento que é necessário os elementos da confissão de dívida, eles têm que ser levados a termo entre as partes, né? Precisa estar especificada a vinculação da sua afirmatura aos termos previstos na lei. Tem que ter um termo separado ali em que o contribuinte vai assinar, e essa é uma prova de aceitação desse parcelamento e da dívida, né? Então, veio uma mensagem retificativa nesse sentido, só acrescentando uns parágrafos, veio agora à tarde. Então, acrescentando parágrafos
ao artigo 1º, dizendo que a adesão ao parcelamento de que trata a presente lei dar-se-á por opção expressa do contribuinte, mediante requerimento padrão, que fará jus ao regime de consolidação e parcelamento dos débitos que menciona o caput do artigo, e no ato de adesão ao parcelamento, o contribuinte deverá firmar termo de parcelamento e confissão de débitos, aliás. A opção pelo parcelamento dos débitos de que trata a presente lei implica em aceitação plena e retratável de todas as condições estabelecidas nesta lei. A princípio, não vejo problemas juridicamente, porque o que haviam dúvidas para serem esclarecidas foram devidamente esclarecidas, não havendo nenhum impeditivo técnico para que se vá à votação. Obrigado, Cristina. Acrescentando, né, também a gente discutiu durante a semana, já fazendo esse trabalho de relatoria aqui, eu também procurei a Procuradoria do Município, nos explicaram dessa forma, e qual é a situação, né? Aí tem o meu julgamento de mérito da situação criada em função dessa alteração da lei do IPTU, que a gente já discutiu aqui nessa casa, né? Eu acredito que foi um erro cometido anteriormente, que o município não tinha aplicado isso por não ter visto, e do meu ponto de vista, eu acredito que seja inconstitucional isso que o município tenha alegado na DIN, buscando reverter isso aí justamente para não cobrar dos moradores de Três Passos esses acréscimos, porque a característica de cobrar mais esse IPTU seria inconstitucional da forma que ele está sendo cobrado, né? Uma multa, uma penalidade em função de não ter calçada, enfim, dessa forma seria inconstitucional. O que se está, porém, se o município não cobrar, vai ser apontado pelo Tribunal de Contas como está recusando uma receita, né? Essa tentativa aqui é o seguinte, de facilitar a vida de quem tem que pagar essa dívida ativa gerada por essa situação, até que se tenha uma decisão em relação a isso. A liminar, pelo que eu sei, não foi concedida, e isso aí está esperando uma decisão judicial para ver se vai ser acatada a ação que o município entrou ou não. Sendo acatada, sendo decisão favorável, as pessoas não vão ter que pagar esse acréscimo do IPTU, mas isso depende de uma decisão judicial. O que se questiona nesse projeto aqui seria que, porque ele busca parcelar apenas para quem tem essa dívida ativa. E pode inicialmente parecer que está se tratando de forma desigual aquelas pessoas que não parcelam, né, a quem não foi oferecido isso, porque ele é bem claro, oferecendo essa possibilidade só para isso. Mas daí a igualdade, como já explicou aqui a Cristina, ela pode ser interpretada de uma outra maneira, eu acho que se aplica aqui na questão da exceção que se criou, né? Se trata de maneira igual os iguais e desigual os desiguais. E na própria explicação que a Procuradoria nos trouxe, além disso, eles citaram que Rui Barbosa, eu acho, para qualificar a nossa discussão e esclarecer, a regra da igualdade não consiste senão em aquinhorar desigualmente os desiguais, na medida em que se desigualam. Nesta desigualdade social proporcionada à desigualdade natural é que se acha a verdadeira lei da igualdade. Então aqui é um caso bem simples nesse sentido, é um dispositivo que está sendo criado para facilitar. E outro ponto que eu acho que tem que ser pesado aqui, o município por vários anos não aplicou a lei. Então essa dívida foi acumulada para o cidadão em função do município não cobrar. Do meu ponto de vista, agora é injusto cobrar tudo de uma vez, uma coisa que o município falhou em não cobrar anualmente. Então esse dispositivo legal vem facilitar para que seja então parcelada essa dívida ativa aí. A questão da igualdade, então, que seria questionado, eu acho que é justamente o contrário. Ele trata de forma desigual justamente a exceção que se criou, deixando essas pessoas numa situação desigual em relação às outras. Diante disso aí, e considerando também o parecer técnico da Cristina, o meu voto é favorável para que vá à votação segunda-feira. Após o pronunciamento e o relatório do vereador William Heineken, então solicito a manifestação do vereador Nader, se favorável ou não ao voto do relator. Eu acompanho o relator. Também, como presidente, acompanho o voto do relator e do vereador Nader. Então, portanto, o parecer da Comissão de Constituição e Redação é favorável para que esse projeto vá em votação na próxima sessão ordinária, que é segunda-feira.
Projeto de lei número 56, relator William Heineken. Primeiramente, como de praxe, também solicito a orientação técnica inicial. Esse projeto, então, é uma contratação emergencial, né, do fiscal tributário e da outras providências, assim como as demais contratações emergenciais que possuem esse caráter transitório, têm que se adequar no sentido de verificar se realmente, nesse período, se está verificando o trâmite para o concurso público, né? Por se tratar de uma atividade permanente, deve ser verificado se o concurso público vai ser realizado em breve, se esse período é suficiente para que isso aconteça. No mais, ele está ok, ele tem um prazo determinado, ele é um contrato administrativo, não há problema algum, tem prazo para começar, para terminar, então, formalmente, ele está ok. E a caracterização da emergencialidade e da excepcionalidade dessa contratação é de mérito administrativo que compete a vocês analisar. Acompanhando a orientação técnica e a justificativa justamente dessa contratação de mais um fiscal tributário é em função de todo o trabalho que essa questão do IPTU tem gerado, mas volto a falar, já falei em outras questões quando a gente falou de contratação emergencial. Eu acho que essa casa tem que ir trabalhando aos poucos a ideia de que no próximo ano, acho que é um ano tranquilo, um ano que não tem eleição, não tem nada, já temos vários cargos emergenciais que a gente contratou, mais alguns colegas já questionaram isso. Eu acho que está na hora de se discutir um concurso público, né, abrindo vagas permanentes para o quadro da Prefeitura Municipal de Três Passos. De qualquer maneira, o meu parecer é favorável. Após ouvir o relator William Heineken, solicita a manifestação do vereador Nader se favorável ou não ao voto do relator. Sou favorável ao voto do relator. Também, como presidente, sigo o voto do relator e do vereador Nader. Então, portanto, o parecer da Comissão de Constituição e Redação é favorável para que o projeto vá em votação na próxima sessão ordinária na Câmara Vereador Três Passos. Projeto de lei número 60, 2018, o relator William Heineken. Inicialmente, orientação técnica em relação ao projeto. Vou falar somente, então, na parte técnica, depois o relator pode especificar do que se trata e como que vai ocorrer. Ela é uma concessão, então, onerosa de um bem público. Essa medida de uso de bem público é plenamente permitida, não há nenhum impedimento legal para que isso aconteça. O único detalhe é o artigo 3º, que ele acaba colocando aí que a duração da concessão de uso se refere que a prorrogação é de interesse de ambas as partes. E isso no direito administrativo não pode acontecer, né? É só em função do interesse público devidamente justificado. Então, a municipalidade acabou nos enviando uma mensagem retificativa, alterando esse artigo 3º, retirando, então, de que não vai ser de interesse de ambas as partes, mas sim se prevalecer, então, esse interesse que justifica essa concessão. Em relação a esse projeto, eu procurei o secretário da Agricultura, o Evandro Colombo, ele esclareceu bem. Tem dois projetos, na verdade, parecidos, né? O 59, que vai ser pela relatoria do Nader, até alguma coisa o Colombo também me explicou em relação a ele. Ele é um pouco diferente, tem uma situação diferente do 60. A questão desse projeto é a estrutura que era a Frutipassos, do projeto do projeto de lei número 60. Em torno de meio hectare a área que existe lá, e a intenção da prefeitura é abrir uma licitação para que qualquer agroindústria, diferente do 59, que é justamente aquilo que o Nader já questionou segunda-feira na sessão, aquela é especificamente para produção de sucos, de frutas silvestres, porque tem toda uma outra questão anterior a isso aí. Esse aqui é só a licitação numa agroindústria de múltiplo uso, e aí algumas garantias que o próprio projeto já traz. Por exemplo, seria uma concessão de 10 anos para dar a tranquilidade essa pessoa, a quem vem a investir e utilizar o espaço,
de ter um planejamento de médio e até longo prazo para se estabelecer. Tinha a ideia de uma cedência gratuita, porém isso pode ser apontado pelo tribunal, não sendo permitido dessa forma uma entidade privada fazer uso de um local público em próprio benefício. Então tem um valor que hoje seria em torno de R$200 ao mês, 45 URMs, que o projeto traz como um custo pela utilização desse espaço. E é um desafio que a agricultura se propõe a fazer, já que o nosso município não tem tanta tradição na questão da agroindústria, né? É uma discussão de anos que é difícil dela emplacar, enfim. Mas, resumidamente, é a estrutura da antiga Frutipassos, que tem esse espaço que eu já falei de meio hectare, que se abre uma licitação para qualquer agroindústria. Seguindo também a orientação técnica, tem o interesse público, não das partes, mas sim ele atende à questão do interesse público só, como a Cristina já esclareceu, e em função disso o meu voto é favorável. Após a manifestação, então, do relator vereador William Hanning sobre o projeto 60, eu solicito a manifestação do vereador Nader, se favorável ou não ao voto do relator. Eu sou favorável que vá à votação. Também contribuo com o meu voto favorável ao projeto 060. Então, portanto, o parecer da Comissão de Constituição e Redação é favorável para que o projeto 060 vá em votação na próxima sessão ordinária, segunda-feira que vem. Projeto de Lei número 57 e 58 de 2018. Relator, vereador Nader. Senhor presidente e demais colegas, aos servidores desta casa, eu gostaria de, primeiramente, no projeto 057, que é a contratação de um fiscal de obras em regime emergencial, solicitar a orientação técnica da colega. O projeto número 57, então, fiscal de obras, é no mesmo sentido, se considera uma atividade permanente do município, que a própria exposição de motivos se verifica essa necessidade, né? Formalmente, o projeto está ok, tem prazo para começar, o prazo para terminar, e disposto ali a questão do processo seletivo, que tem que estar também, está tudo ok. Mas a questão da caracterização da emergencialidade e da excepcionalidade deve ser analisado por meio da exposição de motivos e buscar outros elementos para ver se realmente ela está caracterizada. É uma questão de mérito que cumpre a vocês, então, analisar. O restante está ok, só lembrando que, por se tratar de uma atividade permanente e a Câmara sendo o órgão fiscalizador, é importante que se tome, se verifique quais as providências que o Executivo está tomando, então, para suprir isso por meio de concurso público. Senhor presidente, farei agora meu relatório, análise e o voto do projeto 057. Como já disse a Cristiane, a advogada desta casa, esse projeto, tecnicamente, ele está perfeito para ir à votação, não há nada que o impeça. A questão realmente é da emergencialidade e não de uma contratação por concurso público. Eu acredito que meu parecer vai ser que vá à votação nessa questão do fiscal de obras, considerando, senhor presidente, que nós temos muitos IPTUs que têm problemas na análise, se tem muro, se tem calçada, se não tem. E como é uma coisa que eu acredito que seja emergencial, porque depois que se fizer uma varredura em todo o município, eu acredito que não será necessário de um funcionário a mais no quadro dos funcionários públicos para fazer esse serviço. Como agora tem que fazer toda uma varredura em todo o município para ver quem tem calçada, quem tem muro, eu acredito que isso se justificaria, então, a emergencialidade do projeto. Assim como o colega William antes, a gente é contrário a esses projetos de emergencialidade, de emergencial, mas nesse caso eu acredito que se justifica. Por isso, meu voto é que vá à votação na segunda-feira esse processo. Após ouvir, então, o relatório do relator, o vereador Nader, então solicito a manifestação do vice-presidente William Hanning, se favorável ou não ao voto do relator. Eu acompanho o voto do relator Nader. Eu queria só tirar dúvida, a nossa assessora,
a nossa advogada, a Cristina Keffer, se esse parecer é por 57 e 58, os dois projetos, então? Sim, o 58, só para lembrar, ele é a questão de um geólogo, né? Até o Nader já questionou na sessão da semana passada sobre essa contratação que já aconteceu de um geólogo no ano passado, no início do ano, que foi aprovado, do ano passado. Então, só para... Eu tenho aqui o termo de exoneração, né, desse contrato, e no mesmo sentido, é considerado uma atividade permanente, né, e que tem que se verificar se realmente é emergencial, se há uma excepcionalidade, uma emergencialidade, e que providências estão sendo tomadas para concurso público, se for o caso ou não. Sim, é que eu só fiz a pergunta porque o relator, o vereador Nader, ele só fez a manifestação dos 57, então eu queria saber dos 58 também. Da questão jurídica é a mesma do projeto anterior, assim como a gente discute nessa casa, a relatoria ela dá o parecer para ir à votação ou não, independente do que a gente pensa na questão de votar favorável ou não, né? Aqui o voto ele é não em cima do projeto, mas para que vá à votação na casa. Neste caso, apesar de eu não ver excepcionalidade na contratação de geólogos, senhor presidente, porque nós temos aqui, o ano passado, já o projeto que nós votamos, tinha lá 5 processos de cascalhadeiras, um processo de lavra de basalto, 2 loteamentos, aqui de novo aparece 2 loteamentos, então é uma coisa permanente. Eu acho que a prefeitura tem que repensar e fazer um concurso público para a contratação. A gente agora está comprovado da necessidade de um geólogo. Então, mas o meu voto, o meu parecer é que vá à votação, não tem nada que impeça o projeto aí à votação, e quem é favorável votará favorável, quem é contra votará contrário. Muito bem, após as manifestações então do relator vereador Nader sobre o projeto 57 e 58, eu solicito então a manifestação do vereador William Heinrich, se favorável ou não aos 2 projetos, após ouvir o... Isso, da mesma forma, a questão dessas contratações emergenciais, eu repito, a gente tem que analisar tudo isso que foi, não só esses 2, 3 projetos aqui, mas nesses quase 2 anos de trabalho, foram vários projetos de contrato emergencial, e que eu acho que agora cabe um estudo para que se monte... O grande argumento para não fazer sempre um processo de concurso público é o custo dele, é a máquina pública que se move, e se espera acumular alguns cargos para que se faça um concurso só. Esse é um dos argumentos. E eu acredito que nós já temos cargos suficientes para compor um concurso público de um tamanho razoável e que vale a pena. Mas assim, com esse porém, mesmo assim, eu acompanho o voto do relator da mesma forma. Eu também, como presidente, acompanho o voto então do relator vereador Nader e do vereador Tocha, como vice-presidente. E, portanto, o parecer da Comissão de Constituição e Redação é favorável para que os 2 projetos, 57 e 58, vá em votação, então, na próxima segunda-feira, em sessão ordinária. Projeto de lei número 59, 2018. O relator é o vereador Nader. Senhor presidente, com relação ao projeto de número 59 de 2018, eu peço a solicitação técnica da Cristiane. Esse projeto, então, é no mesmo sentido do projeto número 60, né? Ele é um instituto do direito administrativo que é à disposição da administração para o uso de forma privativa de bens públicos por particulares, né? Que seria a concessão. Precisa de autorização legislativa e também a licitação na modalidade de concorrência, porque essa é uma previsão da nossa lei orgânica. E teria que se ver, então, a questão do interesse público, que é analisado por vocês, e diferente do outro projeto, esse veio com o artigo 3º dizendo, então, que a renovação se dará se continuar existindo esse interesse público que vai ser analisado agora. Então, ele não teve problema nenhum, não precisou vir mensagem retificativa também, está ok para que se vá à votação. Senhor presidente, baseado nisso, o que me chama a atenção nesse projeto, que eu quero pedir desculpa aos colegas e quero pedir vistas, se o senhor me permitir, senhor presidente, para mim poder elucidar algumas dúvidas com o secretário de Agricultura, que eu não tive como fazer antes, porque nós estávamos em Porto Alegre, por causa da questão o que me chamou a atenção é que ele é uma licitação que vai ser feita, mas ela é meio que direcionada a um só produto.
Eu queria, para isso, a licitação será destinada à ocupação do referido pavilhão para a instalação de uma agroindústria, até aí tudo bem, mas para a fabricação de sucos de frutas. Então ele limita só para isso. Então eu gostaria, se o senhor permitisse, os colegas, ficar com esse projeto, pedisse essa semana de vistas para poder esclarecer junto ao secretário de Agricultura, para poder entender. Contribuir aí com vocês? Sim, por favor. Está com a palavra, senhor vereador. Eu também, como sou relator na outra comissão desses dois projetos, e assim como o Tocha, eu mantive contato com o secretário Colombo, pelo que ele me passou, né, a respeito desse prédio, então, já que é de uma emenda parlamentar do deputado Bongás e é vinculado, se não me engano, ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, na proposta vinha, então, essa questão de produção de sucos, né, e frutas através de polpa de frutas nativas. Mas, pelo que o secretário Colombo me passou, não é que tem que ser 100% da produção através desse tipo de frutas, mas tem que ter, pelo menos, uma porcentagem disso de frutas nativas em si. Mas não necessariamente precisa ser integralmente só desse tipo de produto. Foi o que mais ou menos ele me passou. E o restante é, da mesma forma que o Tocha aí comentou, ele também é uma emenda que veio, vai ser aberto esse processo de concorrência, de licitação, e também passou pela apreciação do Conselho Municipal de Agricultura, né? Mas só para deixar claro assim que não necessariamente precisa ser 100% de frutas nativas. Tem que ter pelo menos uma porcentagem disso, mas não necessariamente só esse produto. Isso, senhor presidente, né, como eu conversei com o Colombo, da mesma forma que eu vim em função do projeto que eu era relator do 60 aqui, acabei conversando também em relação a esse projeto do relator Nader, e complementando o que, só para fechar assim, o que o Vini trouxe também, pelo que eu entendo, esse recurso que vem do deputado Bongás, ele está vinculado justamente à produção de sucos. Tem que ter essa produção de suco através de frutas silvestres dentro do projeto que vai ser aplicado. É uma coisa, a gente já conversou sobre isso aí, foi discutido alguma coisa no ano passado aqui na sessão. Eu lembro que a vereadora Marli nos explicou muito bem. E aí essa situação ficou por um tempo um pouco de lado, em função de algumas pessoas se afastarem disso, enfim. Mas agora, pelo que o Colombo explicou, isso é um projeto que vai ter um desencadeamento, então ele vai para frente. E agora se abre então esse processo licitatório para ter o espaço para a execução desse projeto através desse recurso que vem do deputado. É o que o Colombo nos passou aí para esclarecer, mas aí fica à vontade o relator. Né, eu queria perguntar novamente para o vereador Nader, se ele não quer rever, de repente, após as explicações dos dois vereadores das comissões em relação ao seu voto e a continuidade da votação do nosso projeto. Senhor presidente, aqui diz assim, no projeto, como características e exigências, a agroindústria contemplada deverá, além de manter seus registros e certidões em dia, beneficiar em sua linha de produção polpa de frutas nativas e produzir polpa de fruta de forma orgânica com certificação. Utilizar em seus produtos frutas produzidas em nossa região, empregando preferencialmente mão de obra familiar. Mas eu vou encaminhar o projeto à votação e vou entrar em contato com o secretário também de Agricultura, caso eu ache que a gente analise melhor, que precise de algum, eu coloco para os colegas na segunda-feira e peço vista durante a sessão, talvez daí a gente explicando mais motivos, mas baseado no que os colegas dizem, não tem muito o que nós fazer. E o seu voto, então, é que vá à votação. É favorável? Então eu acompanho também o voto do vereador Nader. Muito bem, eu também como presidente acompanho também o parecer então do vereador Nader, do projeto 059 e também do vice-presidente, o vereador William Tocha. E, portanto, o parecer então da Comissão de Constituição e Redação é favorável para que o projeto 59 vá para a votação na próxima sessão ordinária, segunda-feira que vem. E, então, após nós ouvimos todos os detalhes dos relatores, né, eu como presidente, então, nada mais havendo a tratar, encerro o presente reunião das comissões permanentes, da nossa comissão, dos projetos da nossa comissão, e passo a sequência dos trabalhos para o vereador
O vereador Vini Araújo, então, que dê sequência aos trabalhos na sua comissão. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador Edivan, e aos colegas vereadores da Comissão de Constituição. Vamos passar, então, para a Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural, reunião ordinária do dia 27 de setembro de 2018. Primeiramente, farei a leitura da ata da reunião anterior. Ata da reunião ordinária número 24/2018, Comissão de Orçamento, Finanças, Infraestrutura Urbana e Rural. Aos 19 dias do mês de setembro do ano de 2018, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Três Passos, às 17 horas, os vereadores Arley Tomazoni, Flávio Absreuter e Vinícius Araújo, integrantes da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior. A ata foi aprovada por unanimidade. Leitura sumária do expediente. Projeto de lei número 26 de 2018. Dispõe sobre a cobrança de contribuição de melhoria na execução de obras públicas que enumera. Projeto de lei número 52 de 2018. Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na contratação emergencial de um médico para atuar em unidade de saúde. Projeto de lei legislativa número 18 de 2018. Institui o programa municipal Adote uma Parada de Ônibus. Distribuição das matérias pela presidência da comissão. Na sessão ordinária do dia 17 de setembro de 2018, o presidente Vinícius Araújo designou o relator, vereador Arley Tomazoni, para analisar o projeto de lei número 26 de 2018 e o projeto de lei legislativa número 18 de 2018, bem como designou o vereador Flávio Absreuter como relator para análise do projeto de lei número 52 de 2018. Leitura, discussão e votação dos requerimentos, relatórios e pareceres. Projeto de lei número 26 de 2018. O relator comentou que está aguardando alterações por parte do Executivo Municipal. Projeto de lei número 52 de 2018. Relator Flávio Absreuter proferiu voto favorável ao presente projeto. Os demais membros da comissão acompanharam o voto do relator. Projeto de lei número 18 de 2018. O relator Arley Tomazoni solicitou orientação técnica, a qual opinou pela viabilidade jurídica do presente projeto, tendo em vista o mesmo não alterar a estrutura do Executivo Municipal nem cria atribuições. O relator proferiu voto favorável ao presente projeto, sendo acompanhado pelos demais membros. Resultado dos pareceres aprovados por unanimidade pela normal tramitação do projeto de lei número 52 de 2018 e projeto de lei legislativa número 18 de 2018. A gravação nessa reunião ficará arquivada em formato de áudio MP3 e disponível por 7 dias no site da Câmara Municipal, trespassos.rs.leg.br, bem como na Secretaria dessa Casa Legislativa pelo período de 1 ano, conforme determina a Resolução número 1 de 2014. Nada mais a ser tratado, foi encerrada a presente reunião e lavrada a presente ata que vai assinada por todos os membros dessa comissão permanente. Coloco em discussão a ata. Não havendo vereadores para se manifestar, coloco em votação a ata. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. A ata, então, da última reunião ordinária foi aprovada por unanimidade. Leitura sumária do expediente. Projeto de lei número 26 de 2018. Dispõe sobre a cobrança de contribuição de melhoria na execução de obras públicas que enumera, referente à pavimentação asfáltica de trechos das ruas Roque Gonzalez e Washington Luiz. Projeto de lei número 54 de 2018. Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$3.000. Projetos de leis número 55, 56, 57, 58, 59 e 60, todos de 2018. As emendas já foram lidas pela Comissão de Constituição e Redação. Nesse momento, os relatores farão um relatório, análise e proferirão seus votos. Primeiramente, passo ao relator Arley Tomazoni, projeto de lei número 26. Boa tarde a todos. O projeto de lei número 26 de 2018 está aguardando o retorno do Executivo Municipal, quanto a alterações sugeridas pela orientação técnica. Projeto de lei número 54 de 2018. Primeiramente, solicita a orientação técnica em relação ao projeto. Esse projeto, então, se trata de uma abertura de crédito especial. Depois o relator vai falar sobre para que destino tem ela e a motivação, né? A parte técnica que me cabe é no sentido de dizer que é plenamente permitido, que existe aí uma indicação de recursos correspondente, né, que vai cobrir esse valor,
e atende à necessidade da administração de se cobrir as despesas para a qual não havia dotação orçamentária. Somente faltou, então, uma comprovação do superávit financeiro por recurso vinculado, o qual o relator já foi até a parte de finanças, Secretaria de Finanças, aliás, e nos trouxe, então, aqui esse documento complementando a parte técnica, não havendo mais nenhum impedimento para que se vá à votação. Farei agora o meu relatório, análise e voto. Então, é bem simples, né? Houve um pequeno erro, um esquecimento no planejamento de despesa, né? E é sobre material de consumo. Eu estive hoje na Secretaria de Finanças, lá buscando algumas informações, e meu voto é favorável que levar à votação na próxima segunda-feira. Solicita a manifestação do vice-presidente na comissão, vereador Flávio. Meu voto é favorável ao relator. Também acompanha, então, o voto da relatoria e, portanto, então, o projeto de lei número 54/2018, apto a ir à votação na próxima sessão legislativa. Projeto de lei número 55/2018. Primeiramente, solicita a orientação técnica em relação ao projeto. É a mesma, né? O projeto, então, eu já passei a orientação anteriormente na Comissão Sim. de Constituição. Então, farei agora meu relatório, análise e voto. Então, esse ano até muitas pessoas foram pegas de surpresa com a aplicação dessa lei, né? Pegou a comunidade de surpresa, e mesmo que ela já deveria ter sido aplicada antes, eu sou favorável que levar à votação, porque é melhor fazer um parcelamento, né, para a comunidade pagar do que ficar cobrando na justiça e arrastando por vários meses, né? Então, meu parecer é favorável que vá à votação na próxima sessão. Solicita a manifestação do vereador Flávio. Meu voto é favorável ao relator. Eu também, então, acompanho o voto do relator. Fica, portanto, o projeto aí de número 55/2018, apto para ir à votação na próxima sessão legislativa. Passo a palavra agora ao relator Flávio Abissoiter para os próximos 3 projetos de lei. Boa tarde a todos. O presente projeto de lei 056 autoriza o Poder Municipal a contratar um fiscal tributário para fiscalização, principalmente nos cadastros, onde que teve algum problema em 2012, ali, que foi a não cobrança do IPTU, e agora tem que ter a revisão, que consta aqui aproximadamente 400 cadastros. E o 057, acho que dá para comentar também, vem ao encontro, que é um fiscal de obras para atuação e para a fiscalização, principalmente de passeios e muros, que vem ao encontro do fiscal tributário, que é para o ajuste no sistema. 58 é a contratação de um geólogo, né? No presente caso, tem a pretensão de contratar de forma temporária um servidor para atuar como geólogo nas demandas do Poder Executivo Municipal. Para justificar a necessidade de contratação, é importante fazer uma breve contextualização. Os laudos e pareceres geológicos são essenciais para a concessão de determinadas licenças ambientais, que são de competência do município de Três Passos expedir, tais como os projetos de regularização de cascalheiras e empreendimentos imobiliários de grande porte, entre outros. Meu voto é favorável aos 3 projetos. Solicito a manifestação do vereador Arley Tomazoni. Eu acompanho o voto do relator. Da mesma forma, também eu acompanho o voto do relator. Portanto, os projetos de lei 56, 57 e 58 de 2018 estão aptos aí para ir à votação na próxima sessão legislativa. Agora, os 2 próximos projetos são de minha relatoria. Projeto de lei número 59 e 60 de 2018. A Cristina também, né, já fez a explicação técnica na comissão anterior. Referente, então, a 2 imóveis aí de propriedade do município.
os quais serão então cedidos através de uma licitação para a questão de agroindústrias familiares. Um deles, então, é o imóvel que fica ali próximo ao campo do Bananeiras, onde a Frutipassos utilizou por alguns anos, e que agora então vai ser cedido. Nesse imóvel pode ser instalado um entreposto ou algum outro tipo de atividade vinculado à agricultura familiar, que é referente então ao projeto de lei 60, e o projeto de lei 59, então, é do pavilhão que está construído aqui próximo ao viaduto aqui do bairro Santa Inês, e que é junto à área industrial. E que então, como é de uma emenda parlamentar e vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, tem esse caráter já de a Receita, digamos assim, já veio carimbada para que fosse desenvolvido um trabalho de frutas nativas, enfim, e a partir disso a produção de sucos. Mas, como eu expliquei antes também, não necessariamente precisa ser 100% da produção através de frutas nativas, então pode ser feito também sucos de laranja, enfim, outros tipos aí nessa produção. Então, são dois projetos importantes aí na área da agricultura, e o meu voto, o meu parecer é para que possam ir à votação agora na próxima sessão. Solicito o voto também, a manifestação do vereador Flávio. Meu voto é favorável ao relator. E também a manifestação do vereador Arley. Meu voto é favorável aos colegas. Então, portanto, o parecer aí da comissão é de que essas duas matérias possam ir à votação na próxima sessão legislativa. Nada mais havendo a tratar, eu encerro a presente reunião das comissões permanentes, agradecendo a presença dos vereadores e servidores da casa e ao público que nos acompanhou pelas redes sociais.